Boa noite, queridos alunos. Hoje nós vamos fazer aqui um resumo do texto do Ney Teixeira. Fiz hoje esse resumo para vocês acompanharem. Eu acredito que fica mais fácil da gente acompanhar o texto. Esse texto está no drive de vocês, mas eu fiz um resumo, né, dele para a gente escutar melhor, porque aí a gente pode escutar no nosso celular, numa horinha da folga do nosso trabalho, a gente pode escutar ele, né, no carro ou em qualquer lugar que a gente queira. Então, novas perspectivas socioocupacionais. O que é que a gente resumiu aqui, né? Esse texto, ele tem a centralidade no trabalho do assistente social na educação, na dinâmica da vida social, né? Ele tem essa centralidade da educação na dinâmica da vida social. Ele fala que na expansão da sociedade capitalista, a educação ocupa um papel de destaque, né? Então, como é que isso acontece, né? Acontece principalmente dentro da sociedade capitalista. E aí ele faz lá todo um aparato do período capitalista. Ela acontece desde lá o descobrimento do Brasil, onde os jesuítas vieram e impuseram, né, a sua cultura aos índios, né, a cultura já mais numa perspectiva religiosa, mas já era uma imposição da educação nesse período, até a expansão da sociedade capitalista, né, da industrialização. E ele dá esse papel de destaque com essa expansão da sociedade capitalista. Então, a educação ocupa um papel de destaque nisso, né? O que é que leva em consideração? As transformações tecnológicas e científicas, né? É um peso no desenvolvimento das forças produtivas, a educação, né? E aí, para vocês verem como o Estado controla tanto a questão da educação, que eles trabalham num viés ideológico, né? Então, por trás de toda a política pública, eles direcionam o que eles querem. Então, o trabalhador brasileiro, no caso, ele trabalha para reforçar a força produtiva, né? Ele prepara o trabalhador o trabalhador dentro da escola para ser um trabalhador. Ele não precisa alçar muitos voos, fazer educação superior, não. A educação ela sempre teve esse viés de mais ensino técnico, de mais preparar esse trabalhador, né, na educação para o mundo do trabalho mesmo. Então, ele utilizou de dimensões estratégicas no âmbito das disputas ideológicas e da esfera política, né? Então, por trás de toda essa política de educação, nós temos essa esfera política. O que é que isso remete, gente? Remete a disputas entre a educação e política e a construção da democracia. Por quê que remete a disputas? As disputas entre os trabalhadores e os detentores de poder, né, e o Estado. Então, a educação, ela ocupa um lugar central nas lutas sociais voltadas para a superação das forças de opressão, tá? O que mais a gente colocou? Ele coloca no texto dele também a importância muito grande de Marx, né? Marx, que a gente vai ver lá no nosso slide, que ele trabalha a perspectiva dialética e ontológica do ser social. Então, o que é que ele diz sobre isso? Ele apresenta a dialética, fala o significado da educação nos processos de transformação social, onde a gente precisa entender que a educação ela vai além, muito além da escolaridade, da escola formal, ela leva em consideração os seus valores, as circunstâncias, né? Ela leva em consideração o que você acredita religiosamente, ela leva em consideração o meio que você vive, o seu poder aquisitivo. Então, tudo isso leva à educação, né? Às circunstâncias da educação, né? Então, os homens são produtos do meio. Não? Então, é necessário compreender a educação através de um processo histórico. Esse é o modelo de Marx. Então, quando falarem em Marx,
lá no slide de vocês vão remeter o seguinte: Marx trabalhava uma perspectiva dialética. O que é essa perspectiva dialética? É compreensão do homem através do processo histórico dele. Então, quando eu for compreender o meu estudante, eu vou compreender o processo histórico dele, né? Onde é que ele vive, como é ele na família dele, quais são os valores daquela família, qual a religião que ele pertence, como é ele na escola, qual a relação, quais são as questões sociais que afligem esse estudante, né? Os pais utilizam drogas, utilizam álcool, ele tem muita evasão escolar, assim, ele falta muito na escola, por quê? Né? Quais são os problemas? Ele tem que trabalhar, tem a questão do trabalho infantil, então eu vou olhar esse aluno numa perspectiva dialética, ou seja, eu vou analisar o processo histórico dele. Então a educação, como essa dimensão de vida social, possui um caráter ontológico, que vocês também vão ver lá naquele documento do Cefes, que é a primeira coisa que eles colocam, né? Esse caráter ontológico, né? Constitutivo dos modos de existência humana. Então, lembrando, para a prova de vocês, Marx trabalha uma perspectiva dialética que leva em consideração os homens como produtos das circunstâncias onde ele vive e trabalha o homem com um caráter ontológico, que constitui os modos de existência humano, certo? Isso aí é o primeiro item que o Teixeira fala. Então, ele vai falar dos modos de existência humana, do ser social, da organização da vida em sociedade, das condições sociais, né? Então, ele pensa a educação como condições e resultado desse processo. Então, aquele aluno, quando eu adentrar a escola, ele vai ser resultado de todo esse processo. E ele, então, não requer, né? A gente não pode perder de vista a historicidade dessa dinâmica. E aí, você pode pensar tanto no modo mais amplo, onde eu penso na comunidade, né? Como é essa comunidade, como é a história dessa comunidade, como são o perfil das pessoas que vivem lá, como eu posso pensar na individualidade, trazendo para cada aluno, quando eu for trabalhar essa perspectiva dentro da escola. Então, o que é que Teixeira fala? Ele fala que a educação, ela vai além da escola formal, só recapitulando, ele coloca a perspectiva de Marx, né, que apresenta a dialética do ser social e a ontologia, né, o caráter ontológico do ser social, que eu já expliquei. A perspectiva dialética é ver esse homem na sua historicidade, na sua história, e o caráter ontológico é a construção desses modos de existência humano. Então, se eu vou trabalhar o aluno de José de Freitas, como é a construção do processo de educação dessas pessoas que são alunos e que vivem nessa comunidade freitense, né? Então, eu tenho que pensar a educação nessa perspectiva, tá? Outra coisa que foi anotada aqui nos nossos resumos sobre esse texto, né? A educação, ela revela articulações de instituições, né? Quais são essas instituições? A família, as instituições religiosas, os movimentos associativos, né? O lado da escola, né? Como essa escola, qual o perfil, qual o planejamento dela, qual o objetivo. Toda escola tem seu plano, né? Determinado período. Ações reguladoras da esfera pública, subordinação do novo tipo de educação aos interesses da burguesia e disputa de classes, né? Ele fala também desse embate. O que é que determina essa educação? As lutas de classes, né? A subordinação aos modos de educação dos interesses, né? Como é a educação? Como é o planejamento? Está baseado em quê? Quais são os documentos? Então, a perspectiva do assistente social dentro da política de educação vai ser trabalhar uma perspectiva de educação emancipadora, né? Ou seja, não se restringir à educação escolarizada. O que é que quer dizer isso? Requer entender sua dinâmica, requer entender as transformações do mundo, tanto do trabalho quanto cultural, requer um processo de conquistas e ampliação dos direitos sociais, o fortalecimento de uma política de educação, né? Como é que eu posso ampliar esses direitos sociais?
né? Como é que eu posso fortalecer a política de educação? Eu, enquanto profissional assistente social, eu vou fortalecer através dessa mediação, né, da educação e trabalho, porque tem tudo a ver com a relação